Olá, que a paz esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em um dos capítulos mais ricos e práticos do livro de Provérbios, o capítulo 11. Este é um verdadeiro guia para a vida, cheio de sabedoria sobre como viver de forma justa, próspera e em paz com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Peguem suas Bíblias, preparem o coração e vamos começar essa jornada de conhecimento. O capítulo começa com uma declaração poderosa sobre integridade nos negócios e na vida. O versículo 1 diz: "Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer." Deus se agrada da honestidade em todas as nossas transações, seja no trabalho, nas finanças ou nos relacionamentos. A desonestidade, o jeitinho brasileiro para levar vantagem, é algo que Deus detesta. Ele valoriza a justiça e a retidão. Viver com integridade atrai o favor de Deus para a nossa vida. Logo em seguida, o versículo 2 nos alerta sobre o perigo do orgulho. Em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Quando nos achamos superiores, mais inteligentes ou mais importantes que os outros, abrimos a porta para a vergonha e a humilhação. Por outro lado, a humildade é o caminho para a sabedoria. Reconhecer que não sabemos tudo e que precisamos uns dos outros nos torna pessoas mais sábias e abertas a aprender. Os versículos 3 a 6 formam um bloco que reforça essa ideia. O versículo 3 diz que a sinceridade guia os íntegros, mas a perversidade destrói os desonestos. O versículo 4 nos lembra de algo crucial. De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Em tempos de crise ou no juízo final, o dinheiro não poderá nos salvar. O que realmente importa é uma vida de justiça e retidão diante de Deus. Os versículos 5 e 6 concluem que a justiça nos livra e nos guia, enquanto a maldade se torna uma armadilha para quem a pratica. É um princípio de semeadura e colheita. O que você planta, você colhe. Essa ideia se estende ao destino de cada um. O versículo 7 afirma que a esperança do ímpio morre com ele. Em contraste, o versículo 8 mostra que o justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu lugar. Deus tem o poder de inverter as situações. Ele pode tirar o justo do sofrimento e colocar o ímpio no lugar da angústia que ele mesmo causou. É uma promessa de que a justiça divina prevalecerá. O versículo 9 nos adverte: "O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento." Palavras têm poder para construir ou destruir. A fofoca, a calúnia, a falsidade de um hipócrita podem arruinar vidas. Já os justos, através do discernimento e do conhecimento da verdade, conseguem se proteger dessas armadilhas verbais. Os versículos 10 e 11 mostram que a cidade inteira se alegra com o sucesso dos justos e celebra a queda dos perversos. Uma cidade é abençoada e se exalta pela presença de pessoas de bem, mas é derrubada pela boca e pelas ações dos ímpios. Cada um de nós tem um impacto na sociedade onde vivemos. Somos uma fonte de bênção ou de ruína para a nossa cidade? O versículo 12 diz: "O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado." Falar mal dos outros ou menosprezá-los é sinal de falta de juízo. Uma pessoa verdadeiramente sábia sabe a hora de falar, e muitas vezes escolhe o silêncio para não causar danos ou participar de conversas tolas. Ligado a isso, o versículo 13 trata da confidencialidade. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém o assunto em oculto. Ser uma pessoa confiável, alguém que sabe guardar um segredo, é uma qualidade rara e valiosa. A fofoca destrói a confiança e os relacionamentos. E quando precisamos de direção? O versículo 14 nos dá a resposta. "Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança." Ninguém é uma ilha. Tomar decisões importantes sozinho, sem buscar a opinião de pessoas sábias e experientes, é um caminho para o desastre.
A segurança está em ouvir diferentes perspectivas, especialmente de conselheiros tementes a Deus. O capítulo também nos dá conselhos práticos sobre finanças. O versículo 15 alerta sobre ser fiador. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que evita a fiança estará seguro. Assumir a dívida de outra pessoa é um risco enorme e pode trazer grande sofrimento. A Bíblia nos ensina a sermos prudentes com nossas finanças e a evitar compromissos que possam nos levar à ruína. A seguir, a sabedoria de Provérbios destaca o valor do caráter. O versículo 16 faz uma comparação interessante. A mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Uma mulher de bom caráter valoriza e protege sua honra com o mesmo zelo que um homem ambicioso protege seu dinheiro. A honra e a integridade são tesouros mais valiosos que qualquer riqueza material. O versículo 17 nos ensina sobre a lei do retorno em nosso próprio ser. O homem misericordioso faz o bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Quando somos bondosos e compassivos, estamos na verdade nutrindo nossa própria alma. A crueldade e a amargura, por outro lado, são autodestrutivas, causando danos não apenas emocionais, mas até mesmo físicos. A recompensa do trabalho justo é garantida. O versículo 18 diz: O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Mas aquele que trabalha com justiça e retidão pode ter a certeza de que receberá uma recompensa verdadeira e duradoura de Deus. Como diz o versículo 19, a justiça leva à vida, enquanto a maldade leva à morte. Deus vê o coração. O versículo 20 afirma: Abominação ao Senhor são os perversos de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Não adianta ter uma aparência de piedade se o coração está cheio de maldade. Deus se agrada daqueles que são sinceros e íntegros em seus caminhos, cujas ações refletem um coração puro. E o versículo 21 garante: O mal não ficará sem punição, mas a descendência dos justos será salva. O versículo 22 traz uma das imagens mais fortes do livro de Provérbios. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. A verdadeira beleza vem de um caráter discreto, sábio e prudente. A beleza física, sem um bom caráter, é vazia. O desejo do coração também define nosso caminho. O desejo dos justos é tão somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é criar contrariedades, diz o versículo 23. O que você deseja? Paz e bem? Ou confusão e ira? Nossos desejos revelam quem somos e determinam o fruto de nossas vidas. Agora, chegamos a um princípio fundamental da prosperidade segundo Deus: a generosidade. O versículo 24 é um paradoxo incrível. Ao que distribui mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. Quanto mais generosos somos, mais Deus nos dá. Quanto mais egoístas e mesquinhos, mais perdemos. A avareza leva à pobreza. O versículo 25 reforça essa ideia. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Ser generoso não é apenas sobre dinheiro. É sobre dar nosso tempo, nossa atenção, nosso perdão. Essa lógica se aplica também aos negócios, como mostra o versículo 26. Reter um produto essencial em tempos de necessidade para especular o preço atrai a maldição do povo. Mas aquele que vende e supre a necessidade da comunidade recebe bênçãos. A ganância é condenada, enquanto o serviço ao próximo é abençoado. O versículo 27 nos faz refletir. O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Se você intencionalmente procura fazer o bem, encontrará a graça de Deus e das pessoas. Mas se sua busca é pela maldade, ela mesma se voltará contra você. O versículo 28 é um alerta. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. A segurança financeira é frágil. Mercados quebram, dinheiro perde o valor, mas a confiança em Deus nos faz florescer como uma árvore saudável,
independentemente das circunstâncias externas. Nossa fonte de vida não está no dinheiro, mas no Senhor. A sabedoria se estende à família. O versículo 29 diz: o que perturba a sua casa, herdará o vento. Causar problemas e conflitos dentro da própria família resulta em vazio e perda. O tolo que age assim acaba se tornando servo do sábio, pois sua insensatez o levará à ruína. E qual é o resultado final de uma vida justa? O versículo 30 nos dá uma bela imagem. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Uma pessoa justa produz vida, bênção e nutrição para todos ao seu redor. E a maior sabedoria de todas é influenciar pessoas para o caminho de Deus, para a salvação. Ganhar almas é a missão mais nobre que existe. Finalmente, o capítulo se encerra com uma certeza sobre a justiça divina, o versículo 31. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Se até mesmo os justos enfrentam disciplina e consequências por seus erros aqui na terra, o que não acontecerá com aqueles que vivem deliberadamente na maldade e no pecado? A justiça de Deus é certa, tanto para a recompensa quanto para a punição. Provérbios 11 é um chamado à integridade, humildade, generosidade e sabedoria. Ele nos mostra que nossas escolhas diárias têm consequências eternas, e que viver de acordo com os princípios de Deus é o único caminho para uma vida verdadeiramente próspera e significativa. Que possamos aplicar esses ensinamentos, buscando ser justos em tudo o que fazemos, confiando em Deus e não em riquezas, e sendo uma fonte de bênção para todos ao nosso redor. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão profunda. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Até a próxima.